Os anos 40 não foram fáceis. A gente viu, primeiro, que o Dom Pedro era muito novo, inexperiente, não sabia bem como agir. Segundo, que politicamente havia alguns problemas pendentes, revoltas, que vinham desde o período regencial, como a Farroupilha, que ainda estava bastante grande, deu muito trabalho. Por outro lado, algumas outras revoltas que pipocaram à medida que o Dom Pedro ia se metendo cada vez mais na política. Mas talvez o grande problema da década de 40 tenha vindo da economia, que foi justamente o problema do tráfico negreiro. Tá mais do que na hora da gente acabar com ele. Vamos lá? A Inglaterra começou a pressionar o Brasil pelo fim do tráfico já na chegada do Dom João aqui fugindo do Napoleão. Os interesses ingleses no fim do tráfico eles são, enfim, bastante variados e um pouco controversos. A explicação tradicional sobre isso normalmente é a busca por mais mercado consumidor. Diz lá essa explicação tradicional que a Inglaterra sonhava em ver a escravidão acabar para que esses escravos então ganhassem salário e pudessem comprar os produtos ingleses. Essa explicação, ela, embora não seja totalmente errada, ela é ruim, se pode ser considerada uma razão, ela talvez a menos importante das razões. É verdade que você tem alguns ingleses falando disso, né? O mundo, quando acabar com a escravidão, o consumo vai aumentar, isso vai ser bom para o capitalismo em geral e para nós ingleses que somos o centro do capitalismo. Mas isso estava muito distante, todo mundo sabia que quando acabasse a escravidão, esses escravos não ganhariam um salário, se é que ganhariam um salário, mas se fossem ganhar não seria razoável, não seria digno, e eles dificilmente comprariam produtos ingleses, já que os produtos ingleses eram para a elite, sobretudo os produtos ingleses que chegavam aqui no Brasil, na América, e em boa parte dos países para quem eles exportavam. Então, essa ideia do escravo virar mercado consumidor, ela é fraca. Quais são os motivos, então? Primeiro, um grupo que na Inglaterra pressionava por razões humanitárias. Havia um grupo grande e crescente de pessoas da classe média, urbana, cada vez mais adeptos à ideia de liberdade, que pressionavam os deputados a usar todas as suas forças contra esse crime contra a humanidade. E isso foi crescendo, isso foi ganhando cada vez mais adeptos. Havia pessoas e grupos muito bem organizados, muitos deles religiosos, mas não todos, alguns ex-escravos que aderiram. Enfim, havia jornais, havia, enfim, movimentos, manifestos, eventos para arranjar fundos para libertar escravos ou para continuar o movimento. Isso foi fazendo uma pressão cada vez maior à Inglaterra e os deputados foram sentindo essa pressão e agindo em função disso. Havia também interesses econômicos. Por exemplo, como a Inglaterra já tinha acabado o tráfico já ali na virada do século, no início do século XIX, os fazendeiros de açúcar da Inglaterra, das colônias, né, do Império Inglês, aqui na América Central, diziam que era injusto eles não poderem comprar escravos e os brasileiros poderem, que seria, enfim, uma concorrência desleal, e que se acabou o tráfico para eles, tinha que acabar para o Brasil também. Isso era um motivo. Um outro motivo era já alguns industriais, donos de indústria, grandes empresários, já pensando em colonizar a África para produzir matéria-prima mais barata. E o tráfico atrapalhava, porque o tráfico gerava uma série de guerras e que, portanto, atrapalharia uma futura produção agrícola lá. Bom, reúne tudo e você vai ter aí uma série de motivos para a Inglaterra começar a pressionar o mundo inteiro, não só Portugal, não só o Brasil, pelo fim do tráfico. A primeira tentativa foi com Dom João. Dom João, daquele jeito bem dele, diz que sim, claro, vai acabar com o tráfico, que é um absurdo, mas não faz absolutamente nada em relação a isso. A segunda pressão foi na hora de reconhecer o Brasil como um país independente. De novo, a Inglaterra exige uma série de benefícios e entre eles o compromisso do Dom Pedro de acabar com o tráfico, incluindo uma data, porque eles aprenderam a lição de que não dá muito para confiar nesses governantes lusitanos. Então, lá no reconhecimento ficou decidido que em 1830 o Brasil ia terminar o tráfico. Só que quando chega 1830, Dom Pedro está indo embora, uma crise política, ele está mal, ele está um pouco deprimido, já pensando em voltar para Portugal para ajudar a filha que foi destronada pelo irmão dele, enfim, uma bagunça familiar que não interessa aqui. E aí ele não faz nada em relação ao tráfico. No ano seguinte, em 31, ele abdica, vai para Portugal. A regência
cria uma lei para acabar com o tráfico, a chamada Lei Feijó, mas que não é cumprida pelas elites. As elites sabem que o governo regencial é fraco, sabem que o governo regencial não tem força para punir as elites locais pelo tráfico, e o tráfico continua normalmente, a ponto dessa lei ser ridicularizada e chamada por muita gente de lei para inglês ver. E aí chegamos no segundo reinado. A Inglaterra até percebeu que estava sendo enganada ao longo do período regencial, mas também sabia que o governo não tinha força para impor a sua vontade. Então eles esperaram o segundo reinado, esperaram um governante legítimo, mais forte, para voltar a pressionar pela questão. Quando eles percebem que Dom Pedro espontaneamente não ia tomar nenhuma decisão, e lembrem, nesse início, nesses primeiros anos, Dom Pedro ainda está muito na mão de algumas pessoas que o influenciam, e essas pessoas não tinham nenhum interesse em acabar com o tráfico. Quando a Inglaterra percebe que dali não vai sair nada, a Inglaterra então dá mais um passo. Aprova lá na Inglaterra, no parlamento inglês, a Bill Aberdeen, que dava direito aos ingleses de fiscalizar os navios brasileiros em alto mar. Parece um absurdo, mas em termos legais não era, porque como havia uma lei brasileira proibindo o tráfico, o que os ingleses estavam fazendo era ajudar o governo brasileiro a cumprir a sua própria lei. Embora o governo brasileiro soubesse que não estava ajudando nada, que isso estava criando um baita de um problema, o argumento legal era esse e o Brasil não tinha muito o que fazer. O que é curioso é que a Bill Aberdeen, ao invés de diminuir o tráfico, aumenta o tráfico. O tráfico explode, né? Os grandes proprietários de terra, desesperados que talvez aquela fosse a última oportunidade de comprar escravos, vão desesperados ao mercado, que faz o preço aumentar. Quando o preço aumenta, vários comerciantes resolvem arriscar. Ao invés de mandar um navio para a África, 2 mandam 3, 4. E é o momento mais grave do tráfico, é o momento onde os navios são mais desumanos, mais brutais, mais cruéis, onde há mais relatos de desumanidade em relação a esses escravos que estão sendo transportados. E a Inglaterra, quando vê que esse foi o resultado, a consequência da sua lei, aperta mais o cerco. Começa a colocar navios de guerra no nosso litoral. A gente está falando já de 49, 50. E aí o navio no litoral simplesmente abordava todo o navio que chegava. Eles sabiam quais eram as preferências de chegada dos navios negreiros, dos tumbeiros, como eles eram chamados, e eles começam a abordar todos os navios brasileiros, e os que não aceitassem ser abordados podiam ser, enfim, até mesmo derrubados. Tem até um evento no Paraná, onde os ingleses pegam 3 navios se recusam a serem fiscalizados pelos ingleses. Um navio é afundado pelo navio inglês, os outros 2 ou 3 são presos, são confiscados. No meio da noite, uma fortaleza ali no litoral, sorrateiramente, ele atira no navio inglês para salvar a honra dos brasileiros que estavam sendo, enfim, humilhados pelas forças inglesas que não respeitavam a soberania brasileira. É óbvio, isso é uma balela, né? O que eles querem é continuar o tráfico. A lei brasileira proibiu o tráfico. Os ingleses não estavam fazendo nada que não tivesse, enfim, apoiado em leis nacionais. Mesmo assim, havia uma grita de algumas pessoas, lideradas muito por proprietários de escravos ou traficantes, dizendo que não, o Brasil tinha que continuar com o tráfico negreiro só para mostrar para a Inglaterra que a Inglaterra não podia se meter nos nossos assuntos. E aí tem esse evento no Paraná, onde um coronel, meio que sozinho, decide afundar o navio inglês, que havia prendido outras embarcações brasileiras. Dá tudo errado, ele não consegue afundar o navio inglês afunda os navios brasileiros que tinha prendido, pega os escravos que tinham sido confiscados e parte, né, e volta para a África, que havia um ponto onde eles deixavam os escravos confiscados. Bom, nesse clima de tensão, Dom Pedro aparece pela primeira vez para ser decisivo. Em 1850, Dom Pedro entende que talvez a ação dele ajude a resolver esse problema. Ele, particularmente, era contra o tráfico negreiro, achava que já tinha cumprido a sua função histórica, se é que tinha alguma, mas que ele precisava ajudar nesse processo. Ele não ficou só observando. Ele não é como o pai, ele não vai baixar uma lei do nada,
mas ele se pronuncia a favor do fim do tráfico. Ele diz que é a hora do Brasil acabar com o tráfico, que aquilo é desumano, que aquilo é cruel, que aquilo é antigo. Não exatamente faz uma lei oficial, mas ao expor a sua posição, o equilíbrio de forças no Brasil muda. Você começa a ter um grupo que fica do lado do Dom Pedro e começa a trabalhar um pouco mais por essa linha de ação, de acabar com o tráfico. Afinal de contas, que chance o Brasil tem de continuar uma guerra contra a Inglaterra? E aí, em meados de 1850, o ministro da Justiça, o Eusébio de Queiroz, propõe uma nova lei, uma lei diferente para acabar com o tráfico, uma lei que punia de forma mais rigorosa quem fosse pego dali para frente, sabia que contava com o apoio do Dom Pedro, que inclusive começou a excluir os traficantes do seu convívio, dos grandes cargos, das suas cerimônias e tal, deixando claro o que ele queria que acontecesse. E aí, com esse novo contexto, né, essa pressão inglesa mais forte, esse pronunciamento do Dom Pedro, esse desequilíbrio entre a favor e contra o tráfico finalmente, né, termina com a lei Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz até dá argumentos diferentes para acabar com o tráfico. Ele diz, olha, nós acreditamos que a febre amarela é uma doença que vem da África, que era uma coisa que se acreditava na época. Então, para acabar com as epidemias de febre amarela, temos que acabar com o tráfico. Nós vimos durante o período regencial que trazer muitos africanos, isso aumenta a chance de ter revolta, porque os africanos, enfim, têm uma tendência maior a ser revoltado que os escravos que nascem aqui. Embora nenhuma dessas duas razões seja exatamente falsa, no fundo, o motivo que levou ao fim do tráfico foi a pressão inglesa. Era óbvio que esse foi o elemento fundamental. E uma vez terminado esse problema, o Brasil vai respirar tranquilo. Não só a grande questão foi embora, né, esse grande problema que era um problema com a Inglaterra, que era um problema, enfim, de relações internacionais brasileiras, era um problema interno, porque havia o desrespeito a uma lei brasileira. Uma vez indo embora, o Brasil vai entrar numa fase de crescimento muito grande, mas aí a gente deixa para outro vídeo.